Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu alguma vez te percebeste da forma como tu pensas, como tu falas contigo próprio? Existe uma voz positiva e existe uma voz negativa que cria um conflito entre elas. A maior parte das pessoas tem uma conversa mais negativa do que positiva. Isto tem a ver com psicologia, tem a ver com a nossa saúde mental e afeta-nos não só a saúde física, mas também tudo aquilo que nós temos, que atingimos na nossa vida, ou não. Portanto, se tu te interessas por estes assuntos, fica atento até ao final do vídeo, depois eu hoje vou dar uma dica muito importante, como tu podes acabar de vez com esta conversa negativa na tua cabeça. Boa noite, Miguel Silva, boa noite, Sónia Coelho, Paulo Murta, Paula Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Estou a aguardar mais uns segundos, ver se chega mais alguém. Sejam todos bem-vindos. E como eu estava a dizer no início, nós temos conversas connosco próprios. E a maior parte das vezes, na maior parte das pessoas, é uma conversa negativa. E eu hoje vou falar um bocadinho sobre psicologia. Vou dar uma dica importante como acabar com isto. Porque muita gente sofre disto. E isto tem uma ligação direta com a nossa saúde física e emocional. E é de extrema importância também conseguir equilibrar isto. Olá, Cristina Sofia, boa noite. Boa noite, Mário Mineiro, boa noite. Hello, Mary Vogue. Olá, Carla Garcês. Sejam todos bem-vindos. Olá, Carlos Areia Silva. Boa noite, Mário. Um abraço aí para o norte. E como eu estava a dizer, hoje o tema é mais ligado à parte da psicologia, à nossa saúde mental, que é um dos pilares do equilíbrio da nossa saúde no geral, também. Vamos só aguardar mais uns segundinhos. Quando chega mais alguém, eu estou aqui a receber mensagens, como é normal. Tenho que desligar as notificações quando venho fazer os vídeos ao vivo. Tirei o som, já não é mau. Não me esqueci de tirar o som hoje. Senão vocês ouvem cada vez que entra uma mensagem, ouvem um barulho. Ok, então vamos lá começar. Não sei se alguma vez tu te apercebeste que quando tu estás a pensar, tu estás a ter uma conversa contigo próprio. É tipo uma voz de cada lado da cabeça, em que uma diz coisas positivas e a outra diz coisas negativas. Segundo os estudos que existem, a maior parte das pessoas tem mais... A parte negativa é superior à parte positiva. Os pensamentos negativos são superiores à positiva. Ou seja, a conversa está desequilibrada. Isto provoca problemas mentais, emocionais e provado cientificamente que isto afeta também a forma como as nossas células trabalham no corpo, a parte emocional. É isto que eu queria falar aqui hoje. Portanto, boa noite, Elsa Teixeira. Olá, Florinda Tomé, boa noite. Boa noite, Ana Paula Ferreira. Embloch. Boa noite, Sónia Santos. O objetivo, na realidade, não é acabar com esta conversa negativa completamente. Porque esta conversa negativa, se for um pouco de autocrítica, até é uma coisa positiva, é benéfico. Porque é uma coisa que nos dá um bocado a noção da realidade. E é uma coisa que nos motiva a sermos pessoas melhores. Agora, quando este lado negativo é superior ao positivo, aí é que surgem problemas.
Portanto, existe, por exemplo, uma grande diferença entre dizer eu preciso de ler mais, do que dizer este tipo de coisas que as pessoas dizem para elas próprias. Eu sei isto por experiência própria também. Por exemplo, dizer eu não sou bom o suficiente, eu não consigo, eu não sou assim tão inteligente, eu tenho uma memória horrível, sei lá, tudo coisas negativas. Isto não nos ajuda em nada. Nós temos este tipo este tipo de palavras a conversar connosco próprio. Então, existem alguns estudos, como eu estava a dizer, que mostram que estas conversas negativas que tu tens contigo provocam altos níveis de stress e depressão. Por exemplo. Então, o que é que nós podemos fazer com esta conversa negativa que nós temos na nossa cabeça constantemente? Primeiro, há algumas coisas que nós não devemos fazer. A primeira, nós não devemos resistir, porque, como eu disse há pouco, um pouco de autocrítica pode ser uma coisa positiva, certo? E porque, se nós resistirmos, tudo que tu resistes, persiste. Porque tu estás focado naquilo que não és bom o suficiente, ou que não és inteligente, ou que tens uma memória horrível, ou estás sempre focado numa coisa negativa. E tu, se resistires a este tipo de conversa, ela vai persistir. Vais continuar sempre a ter os mesmos pensamentos. Existem estudos que mostram que os nossos pensamentos são idênticos, são 95% iguais aos que tivemos no dia antes. Só muda 5% de um dia para o outro. Portanto, a maior parte das pessoas tem pensamentos negativos, mais do que positivos, portanto, obviamente, não vai ter coisas positivas na vida porque está sempre a persistir neste tipo de conversa, portanto, a resistir e a persistir. É isto que acontece. Eu vou dar um exemplo. Que isto influencia-nos a todos nós. Aliás, primeiro que tudo, nós temos que nos afastar de pessoas negativas, pessoas que se queixam de tudo a toda a hora. Nós temos que se afastar desse tipo de pessoas. É o primeiro conselho que eu posso dar em relação a isto, foi o que eu tive que fazer também. E a segunda coisa que eu tive que fazer foi deixar de ver televisão, em especial as notícias. Não existe quase nunca notícias positivas. Não existem. Só negatividade. E, quer vocês queiram, quer não, nós somos afetados por tudo o que nos rodeia. Pelas pessoas, pelo meio ambiente, pelas notícias que vemos, pelos filmes que vemos, pela música que ouvimos. Tudo isso influencia o nosso estado mental. Que tem tendência para ser negativo, devido a estas coisas todas na sociedade, e que é isto que eu vou aqui ensinar hoje, como é que nós podemos dar a volta a isto, de forma a termos mais equilíbrio mental também. E eu estava para dar o exemplo de, se eu te disser assim, não penses, vou utilizar a palavra não, que é uma coisa negativa, certo? O eu não sou capaz, o eu não tenho memória boa, o não é a palavra base do negativismo, certo? Então eu vou dizer assim, não penses no elefante azul. Estás a ouvir? Não penses no elefante azul. Mas estás a ouvir mesmo? Não penses no elefante azul. O que é que vocês estão todos a pensar neste momento? Na porra do elefante azul. Certo? Certo ou não é? Não, eu digo, não penses no elefante azul, mas automaticamente o cérebro pensa no elefante azul. Não pensa no não, pensa no elefante azul. Portanto, é extremamente importante a forma como nós comunicamos connosco próprios. Por exemplo, nós temos que deixar de usar, eu já vou dizer como, mas nós não podemos usar palavras quando estamos a conversar connosco próprios, a dizer, por exemplo, eu não sou capaz. Isso disse-me muitos anos de muitas coisas. Como, por exemplo, eu não sou capaz de ir para o Facebook fazer vídeos. Por exemplo. Eu disse isso durante muito tempo. Era a conversa que eu tinha comigo. E agora estou aqui. O que é que mudou? Eu tive que mudar a forma como eu estava a falar comigo. Está bem?
Ou, por exemplo, dizerem eu não me consigo lembrar dos nomes. Muita gente se queixa que à medida que envelhece, não tem propriamente a ver com a idade, mas à medida que envelhece vão perdendo a memória, o nome das pessoas, etc. Vão se esquecendo. Se a gente continuar a dizer que não consegue lembrar-se dos nomes, a gente não vai conseguir lembrar-se dos nomes. É isso que nós estamos focados. Outra coisa que as pessoas dizem muito quando olham para uma coisa que gostavam de ter, por exemplo, o primeiro pensamento é caro, eu não tenho dinheiro para comprar. O que quer que seja. Enquanto nós continuarmos a dizer este tipo de afirmações para nós próprios, eu não tenho dinheiro, nós nunca vamos ter. Porque nós estamos focados, nós estamos focados no não, no negativo. Eu não tenho. Nós temos que pôr aqui perguntas diferentes. Esta de relação ao dinheiro em vez de eu dizer que não tenho dinheiro, é fazer uma pergunta diferente para nós próprios, que é, por exemplo, como é que eu posso ter mais dinheiro para comprar isto? E aí, automaticamente, o cérebro começa a mudar. E as soluções começam a aparecer, porque nós deixamos de estar focados naquilo que não temos e passamos a focar naquilo que queremos. Pronto, que é uma das coisas, é apenas um exemplo em relação a isso. Portanto, se tu continuares a alimentar as tuas limitações, eu não tenho dinheiro, eu estou-me a limitar a mim próprio. Eu não sou capaz, eu estou-me a limitar a mim próprio. Eu não me consigo lembrar, eu estou-me a limitar a mim próprio. Utilizando aqui estes exemplos, certo? Se nós continuarmos a alimentar estas limitações, nós vamos ter mais do mesmo. Não vai mudar nada. Se eu continuar a dizer que não tenho, que não consigo, que não sou capaz, eu tenho razão. Eu tenho sempre razão. Eu não tenho e vou continuar a não ter. Eu não sou capaz e vou continuar a não ser. É sempre assim. É este tipo de palavreado, digamos assim, que nós usamos para falar connosco próprios, que nós temos que mudar. Eu já vou explicar como é que isto se faz. É mais simples do que o que parece. A solução é substituir esta conversa negativa, é substituir. Exatamente, é substituir, não é eliminar. A conversa negativa faz parte e a autocrítica é uma coisa positiva, com moderação. O problema é o excesso. Este tipo de excesso, eu não sou capaz, nós pomos limitações a nós próprios. Portanto, nós temos que aceitar, primeiro que tudo, temos que aceitar este tipo de conversa negativa que temos connosco próprios. Faz parte e é útil. Ok? Depois, existe uma coisa que eu aprendi na meditação, a fazer meditação, mas que também aprendi com pessoas de muito sucesso em treinos que eu já tive, etc., em que todas as pessoas de sucesso fazem isto, por incrível que pareça. Eu não sabia, a primeira vez que ouvi, até me pareceu uma coisa um pouco ridícula, de tão simples que é. Parece ridículo. Quem nunca fez meditação vai achar aquilo que eu vou dizer ridículo. Mas estamos a falar de respirar fundo. Por exemplo, respirar fundo 3 vezes. Por exemplo, pelo nariz, depois para fora pela boca. Fazer isto 3 vezes, por exemplo, à noite antes de dormir, ajuda a dormir melhor. Também está provado. Só fazer isto, só a respiração. Mas nós ao fazermos isto, está provado que acalma e relaxa, por isso é que as pessoas acabam por dormir melhor. Nós ao fazermos isto, devemos focar-nos, quando pomos o ar para dentro, devemos focar-nos naquilo que queremos. E quando pomos o ar para fora, devemos focar-nos naquilo que não queremos. Como é que eu vou dar aqui um exemplo? Um exemplo. Por exemplo, vocês estão com, sei lá, com raiva de alguém, por algum motivo, alguma coisa que correu mal, uma conversa que correu mal, uma palavra que foi dita que não devia ter sido, seja o que for. Portanto, quando vocês estão nesse estado emocional de raiva, que obviamente não é uma coisa saudável, se nós inspirarmos e pensarmos em amor, e quando mandamos o ar fora, mandamos fora a raiva,
Se nós fizermos isto, 3 vezes, respirar fundo, quando pomos o ar para dentro, é aquilo que nós queremos. Quando nós pomos o ar para fora, é aquilo que nós não queremos. Isto é um exercício que se faz na meditação. Principalmente as meditações de grupo, chamados os círculos de cura, é isto que se faz. Que é uma coisa muito simples e que funciona. E que funciona. Mas, quem nunca fez, duvida. Também a primeira vez que ouvi falar disto achei ridículo. Muito sinceramente achei. Até que comecei a pôr em prática. E realmente depois vi realmente faz diferença. Se nós não conseguimos ter uma vida positiva se tivermos uma mente negativa. Nunca. Portanto, nós temos que expirar, mandar para fora as nossas limitações, as nossas dores, as nossas raivas, aquilo que nós não queremos na nossa vida, que nós não gostamos, mandamos para fora quando mandamos o ar para fora, concentramos nisso, e quando pomos o ar para dentro, pomos mais amor, mais dinheiro, seja o que for. Seja o que for. O que eu recomendo é que se foquem apenas numa coisa, inicialmente, numa coisa que vocês não querem e numa coisa que vocês querem, contrária àquela que vocês não querem. E façam isso. 1 minuto ou 2 é o que demora a fazer antes de fecharem os olhos para dormir. É simples de fazer. Agora, é importante nós usarmos a nossa imaginação e criarmos uma nova frase, uma afirmação, é o nome que se dá a isto, uma nova crença. Nós temos que criar novas crenças dentro de nós. E tem que estar alinhado com a pessoa que tu és, e todos nós somos diferentes, e aqui agora não consigo dar exemplos, por isso que nós somos todos diferentes, e com aquilo que realmente tu queres para ti. Portanto, as coisas que nós podemos dizer no final de fazer aquele exercício será, por exemplo, eu tenho uma boa memória, ou eu aprendo coisas novas com facilidade, ou eu tenho dinheiro suficiente para comprar aquela carteira, aqueles sapatos, aquele carro, aquela casa, seja o que for. O livro do segredo, ou o filme do segredo, que alguns de vocês já leram, fala da lei da atração. Mas não ensina estas coisas, também falam lá destas coisas, mas não ensinam com estes pormenores. Mas isto é realmente pôr isso em prática. É nós deixarmos de estar focados na conversa negativa, substituir por palavras positivas. Por exemplo, em vez de eu estar a dizer que tenho uma memória horrível, eu aqui estou a dizer eu tenho uma boa memória. É o contrário. Eu aprendo coisas novas com facilidade, ou eu tenho dinheiro suficiente para, ou qualquer coisa positiva que vocês queiram mudar. O truque é ir mais além do que apenas dizer. Aqui é que está o truque. Não basta dizer. Nós temos que imaginar o nosso futuro com aquilo que estamos a querer. Se é mais memória, nós temos que nos imaginar, temos que fazer um filme na nossa cabeça em que temos mais memória. Ou que temos mais dinheiro, ou seja aquilo que vocês querem. Nós temos que imaginar o futuro com essas coisas, temos que criar uma ligação emocional àquilo que estamos a dizer, porque se não houver esta ligação emocional, isto não funciona. E é por isso que muita gente já experimentou este tipo de coisas, e até leu o livro do segredo e o filme, e viu o filme, etc, e tentou pôr em prática e acha que não funciona. Porquê? Porque a dificuldade está em nós criarmos esta ligação emocional com aquilo que queremos. Nós temos que fazer o filme na nossa cabeça. Nós temos que olhar para nós num futuro próximo a ter essas coisas que nós estamos a dizer. Essas afirmações que nós estamos a dizer. Portanto, isto é o que nós temos que fazer para eliminar a conversa negativa da nossa cabeça. Temos que substituir as palavras com que falamos connosco próprios. Tirar o não, tirar o negativismo e substituir por palavras positivas pelo aquilo que nós queremos. E desta forma nós deixamos de estar focados no que não queremos e passamos a estar focados naquilo que queremos. E isto deve ser feito à noite porquê? Existem estudos que mostram que os últimos minutos do dia, naquilo que a gente pensa nos últimos minutos do dia, vai influenciar o nosso sono e os nossos sonhos quando nós estamos a dormir. E isso tem uma influência, se forem coisas positivas, tem uma influência obviamente positiva, e se nós fizermos isto um bocadinho todos os dias, vocês vão ver, seja o que for,
se vocês conseguirem fazer esta ligação emocional com aquilo que querem, que o vosso cérebro no dia a seguir acorda e parece que as soluções para o que vocês querem começam a aparecer à vossa volta. A tal lei da atração que se fala no livro e no filme do Segredo. Tá? Isto é assim que funciona. É mais simples do que parece. É preciso pôr em prática. Tá? E pode não ser fácil a primeira vez, porque a conversa negativa é muito forte ainda. Eu comecei a fazer este tipo de coisas já há uns anos. O que é que eu comecei a notar? Eu era uma pessoa muito, extremamente negativa, com falta de autoconfiança. O que é que eu notei? Ao longo do tempo, eu comecei a reparar que andava mais calmo e que o tempo que eu ficava estressado a pensar numa determinada coisa começou a reduzir. Em vez de eu passar meses, às vezes, a pensar numa coisa, aquilo foi reduzindo para dias, para semanas, e depois para dias, e depois para horas, e depois para minutos. Foi sempre reduzindo. Às vezes há coisas que nos estressam mais que outras e isto está sempre presente. Esta conversa negativa está sempre presente. É importante nós termos consciência dela e quando ela aparece, nós focarmos em fazer estas coisas, em substituir as palavras. E foi dessa forma que eu aprendi a reduzir o stress. Por exemplo. E a tornar-me mais positivo e a achar que sou capaz. Que eram tudo limitações que eu punha para mim próprio. Uma delas foi recentemente ganhar coragem para vir para aqui fazer vídeos para falar destas coisas e de saúde, que é preciso ter alguma coragem. E pronto, e eu consegui ultrapassar isso. Porquê? Porque eu substituí o não sou capaz, o medo do que é que os outros vão dizer. Eu substituí, eu vou ser capaz, eu sei que isto é importante, eu vou ser capaz, eu vou conseguir ajudar outras pessoas a ter mais saúde. E eu foquei-me no positivo, no impacto que eu ia ter com alguns de vocês que já estão a seguir algumas das minhas dicas, fazem e relatam histórias bastante positivas, de pequenas mudanças. E pronto. Mas não foi fácil de início. Eu tive que lutar contra estas coisas todas e hoje lembrei-me de falar um bocadinho sobre isto, que é extremamente importante. A nossa parte emocional afeta também a nossa saúde física, e os estudos mostram que somos nós que nos limitamos a nós próprios. Nós somos capazes de coisas que nunca sequer imaginámos. Então aqui já algumas pessoas... Olá, Mónica Oliveira, boa noite, obrigado pelo comentário. Mónica, vais ter que voltar a ver o vídeo, não leves a mal, vais voltar a ver o vídeo do princípio, que é para ouvires aquilo que eu expliquei. Porque é exatamente esse tipo de conversa que tu estás a ter contigo própria, foi isso que eu acabei de explicar, eu vou agarrar no teu exemplo, não leves a mal, tu estás a dizer, a tua afirmação que tu acabaste de escrever é, não é fácil. Ou seja, tens a palavra não. A tua conversa negativa é superior à tua conversa positiva. Estás a perceber? Por isso é que tu utilizaste a palavra não é fácil. Não é fácil. É uma coisa negativa. Foi o que tu escreveste. Portanto, aconselho que vejas o vídeo todo, até mais que uma vez, e comeces a pôr em prática. Está bem? Em vez de... tens que substituir o não é fácil pelo... Até podes dizer que não é fácil. Não é fácil, mas eu vou fazer. Porque nada de valor na vida é fácil. Aliás, viver não é fácil. Ter relacionamentos não é fácil. Ter filhos não é fácil. Certo? Mas a gente vive, a gente tem relacionamentos, a gente tem filhos e todos nós vivemos com essas coisas. Agora, se nós alimentarmos a conversa negativa, o não é fácil, nunca vai ser fácil. Se nós continuarmos a insistir a utilizar essas palavras a conversar connosco e com os outros, nunca vai ser fácil. Porque tu estás focada no que não é fácil. E como não é fácil, nem sequer tentas. É isto que acontece normalmente. Quando a gente está convencido que não é fácil, a gente tem sempre razão. Se a gente se convence que não é fácil, não é. A gente não vai fazer nada. Está bem, Mónica? Depois vês o vídeo do princípio, tem aqui as dicas todas, o porquê que isto funciona assim e como é que tu podes substituir. Já te dei o exemplo. Neste caso do que escreveste, não podes escrever, não é fácil. Está bem? Tu é que tens que substituir
de acordo com a tua personalidade, de acordo com o que tu és e daquilo que tu realmente queres para ti, tu tens que arranjar aí substitui o não é fácil por uma coisa positiva. Como, por exemplo, é fácil. Ou eu consigo. Pode não ser fácil, mas eu consigo. Eu vou fazer tudo para conseguir melhorar a minha conversa, por exemplo, negativa. Tá? Não é fácil de entender isto à primeira. Também não foi para mim. Eu achei ridículo a primeira vez que ouvi falar sobre isto. Não fazia sentido nenhum ter este tipo de conversas. Não fazia sentido nenhum para mim. Está bem? Eu também evoluí, também aprendi. E eu tenho a experiência que é assim que funciona. Já li livros sobre isto, já tirei cursos sobre isto, já pus em prática comigo próprio e sei que funciona. E conheço milhares de pessoas que já fazem isto também e têm resultados incríveis em tudo na vida, porque estão focados naquilo que querem e não nas palavras negativas do não consigo, não é fácil, não tenho dinheiro. Pronto, está bem? Pilotar um avião é fácil ou difícil? Por exemplo, deixo aqui a pergunta se alguém quiser responder. Pilotar um avião é fácil ou difícil? Olá, Cleo. Chegou muita gente depois, já não sei quem é que... E muitos comentários. Obrigado pelos comentários. Boa noite, Teresa. Vandinha, Sara Gonçalves, Rosário Januário. Negatividade atrai negatividade. Se nós nos focarmos no negativo, vamos ter. Se nós dissermos que não é fácil, não vai ser fácil. Se nós dissermos que não temos dinheiro, nunca vamos ter dinheiro. Se nós dissermos que não conseguimos, não conseguimos. Nós temos que mudar as palavras. Está bem? E é assim, negatividade intoxica até o ar. É isso mesmo, Lúcia Leal. As energias negativas. Isso será uma coisa mais espiritual. As pessoas não... A energia é uma coisa que não se vê e às vezes as pessoas não acreditam nestas coisas. Mas o Wi-Fi também não se vê e eu estou aqui a falar com vocês por Wi-Fi. Não se vê, mas vocês acreditam, porque usam. E estas coisas que eu estou a falar, alguns de vocês nunca usaram, é normal que não acreditem. Está bem? Mas elas existem. A energia existe, a nossa energia afeta as pessoas que estão à nossa volta. E nós somos afetados também pela energia das pessoas. Boa noite, Iva Maria, Sandra Norte, Vanessa Mendes, António Moreira, bem-vindos. A Sara Gonçalves diz que é verdade, e é mesmo. Dulce Roca, Cleo Alves, boa noite. Ana Andréla Souza, Conceição Cana, Manuela Oliveira, Tília Marganita, Sandra Pereira, Laurinda Cravo, tanta gente, Lúcia Calinas, Inês Ferreira, Maria Fátima Lourenço, Ana Almeida, sejam todos bem-vindas. Ok, Maria Fátima Lourenço, boa noite. Catarina Almeida, olá. Cristina Sofia, basta analisar o nosso comportamento. Obrigado pelo comentário, Cristina. Basta analisar o nosso comportamento em criança. Pois as crianças não têm estas limitações. Será? Andar não é fácil. Nós é que não nos lembramos. Quando nós éramos crianças, e obrigado, Cristina, porque é um bom exemplo. Ninguém nasce a saber falar. Ninguém nasce a saber andar. Certo? Ninguém. Nós aprendemos. E quando começamos a andar, primeiro começamos a gatinhar. Depois começamos a pôr em pé, agarrado aos móveis. E depois caímos várias vezes. Depois há um dia que a gente consegue se pôr em pé, sem estar agarrado a nada, estamos uns segundos em pé e pumba, depois damos um bate-cu. Em criança. Isto tudo acontece às crianças. E depois, com a prática, torna-se fácil. É como conduzir um automóvel. Quem nunca tirou a carta, quem nunca conduziu, no princípio é mais difícil. Mas com o treino torna-se fácil. Hoje em dia as pessoas conduzem e já ninguém acha difícil. E eu fiz a pergunta se pilotar um avião era fácil ou difícil. Porquê? Porque a maior parte de nós não tem o brevet para pilotar aviões. E então a maior parte de nós acha que é difícil. Mas eu tenho amigos meus que são pilotos de aviões. Para eles é fácil. Porque eles tiraram um curso, aprenderam, treinaram e continuam a treinar e continuam a voar todos os dias, ou quase todos os dias. Percebem? Aqui não há fácil nem difícil. Há aquilo que a gente quer ou que não quer. Se eu puser na cabeça que pilotar um avião é difícil, eu nunca vou pilotar um avião. Agora, se eu quiser pilotar um avião, eu tenho que mudar a conversa como eu falo comigo. Não é? Eu tenho que pôr a conversa
diferente comigo. O meu sonho é pilotar aviões, portanto eu vou fazer tudo o que for possível para eu aprender a pilotar um avião. Se for isso que eu quero, eu tenho que mudar a conversa, não posso dizer que é difícil. Tá? Espero que tenha conseguido vincar o meu ponto. Obrigado, Cristina. Isto não existe nas crianças, exatamente. Isto é uma coisa de adultos que nós perdemos. Nós temos que manter a criança que está dentro de nós. As crianças, até a uma certa altura, são capazes de tudo. Eles veem os outros a fazer, eles querem copiar, eles aprendem com os exemplos dos outros. Porque é que uma criança tenta sozinha pôr-se em pé? Porque vê todos os outros andar em pé. Porque se for um macaco a viver com macacos que saltam de árvore em árvore, é isso que eles aprendem. E eles não andam em pé, porque não veem os outros macacos andar em pé. Agora posso-vos garantir, se eu tivesse um macaco como animal de estimação desde bebê, o macaco, como me vê a mim andar em pé, a reação dele é tal e qual como a da criança. Ele tenta copiar. Nunca viu mais nada, nunca viu ninguém igual a ele a saltar de galho em galho, ele começa a andar. Claro que também gatinha, faz parte deles, mas eles também andam depois, porque nos veem a nós. Não existem limitações, nós é que pomos as limitações. Obrigado, Cristina Sofia, foi um comentário bastante pertinente, um bom exemplo, mesmo, um bom exemplo daquilo que estou a falar aqui hoje. Os adultos, nós é que nos limitamos e pomos estas limitações a nós próprios. A Lúcia diz, é o tempo de ser aproveitado por ti e não o tempo de aproveitar-se de ti. Ou o vives, ou ele vive-te. Exatamente. Nós é que temos que decidir como é que vamos viver a nossa vida e deixarmos de ser vítimas. E eu estou a falar isto na primeira pessoa. Eu sentia-me vítima de tudo o que me acontecia. Vítima da sociedade, vítima de... não gostava de mim, era extremamente introvertido, uma série de medo que os outros vão pensar, medo de falar em público, uma série de coisas que eu ultrapassei. Por isso é que eu sei que isto funciona assim. Fui eu que quis ultrapassar, fui eu que tive de mudar a forma como eu estava a falar comigo próprio. E algumas das coisas demorou anos. Mais de 10 anos. A primeira vez que eu falei em público demorou mais de 10 anos. Mais de 10. Não foi fácil. Nada na vida que tem valor é fácil. Mas eu gosto muito mais de mim hoje em dia por ter lutado contra o meu medo. E eu tive que substituir estas palavras. O não sou capaz pelo eu vou ser capaz. Eu um dia vou ser capaz. Por exemplo. Está bem? Obrigado também, Lúcia, pelo comentário. Olá, Pedro Coelho, Ana Isabel Martins, boa noite. A Mónica diz que vai ver o vídeo. Ótimo, é isso mesmo que tens de fazer. Obrigado pela participação. Olá, Cleo. A Cleo acha que é tudo fácil. Ótimo. É assim mesmo. É tudo fácil, mas tem dificuldades. Mas quando a gente quer, tudo na vida que a gente quer atingir, tem sempre obstáculos. Sempre. Agora, se nós quisermos mesmo, e se utilizarmos este tipo de substituição de palavras com que nós falamos com nós próprios, nós vamos atingir as coisas. Porque nós deixamos de focar no difícil, no sou capaz, e começamos a focar naquilo que queremos. E isto funciona assim. Está bem? Olá, Isabel Garcia. A Cléo diz que se fosse piloto ia tirar de letra. Exatamente. O que é fácil para uns é difícil para outros, mas isso só tem a ver com uma coisa, é aquilo que a gente quer e a forma como a gente conversa connosco próprios. A conversa que há aqui na nossa cabeça. Há uma parte racional e há uma parte emocional e há aqui conversas que nós falamos com nós próprios. Eu tenho um livro que fala sobre estas coisas todas, ao pormenor, que eu comprei há uns anos. Muito bom, mesmo. É um livro que nem sequer há em português, tive que comprar em inglês. Mas que fala exatamente sobre isto, sobre a forma como a gente fala connosco próprios. Isto é só, o que eu fiz aqui é só um apanhado, uma coisa simples, qualquer pessoa consegue pôr em prática, é escolher uma coisa que não quer e uma coisa que quer. Contrárias. É? E começar a fazer isso, 1 minuto ou 2 por dia,
a dormir, já pode ser deitado e tudo, respirar fundo, inspirar o que se quer, mandar para fora o que não se quer, no final fazer este tipo de afirmação daquilo que a gente quer, imaginar o filme como se já estivéssemos lá, como se estivéssemos a ter, os benefícios que vamos ter por atingir isso, que a gente quer, a ligação da parte que estamos a dizer com a parte emocional. E isso faz a diferença. Eu também já tirei cursos sobre isto. Também já tirei. PNL. Não sei se sabem o que é. Programação Neurolinguística. Também já fiz 2 cursos sobre isso. Sobre estes temas. A Isabel Garcia diz: se tudo começa a correr bem, passamos a ser positivos. É fácil ser positivo quando as coisas correm bem, Isabel. Mas a vida não é assim. A vida é sempre altos e baixos. Não é o que nos acontece que é o problema. O problema é a carga emocional que nós pomos naquilo que acontece. Esse é que é o problema. Está bem? Desgraças, problemas, toda a gente tem. A forma como a gente lida com eles é que faz toda a diferença. E, mais uma vez, entra aqui a forma como a gente fala connosco. É a forma como a gente lida com o problema. Ou seja, em vez de eu me focar no problema, no negativismo, não é? E foco-me o que é que eu posso fazer para resolver o problema. E quando a gente consegue fazer isto, as coisas menos boas e melhores vão sempre estar presentes na nossa vida. É a forma como a gente lida com elas. As coisas boas e más acontecem com toda a gente. Está bem? Com todas. É a forma como a gente lida com isso. Eu aprendi a mudar, deixei de ser tão negativo, eu comecei a melhorar a minha forma de pensar, foi a tirar cursos e a ler livros. A deixar de ver a novela e a deixar de ver notícias. E juntei-me com pessoas positivas também, que me incentivaram eu a fazer este tipo de coisas. E foi isso que fez toda a diferença. Sou muito mais positivo, gosto muito mais de mim. Estou muito grato por tudo o que eu passei, por tudo o que eu evoluí. A Cléo diz que educou 4 filhos sozinha. Por exemplo, alguém de vocês tem 4 filhos. Se um já dá tanto trabalho, quanto mais 4. Pois aqui a Cléo está a dizer que educou 4 sozinha. Então, é fácil ou difícil? Nem é fácil nem é difícil. É aquilo que a gente quiser. Ela teve 4 filhos e teve que os criar. Porque quis criá-los. E então, a dificuldade que toda a gente tem e ela ultrapassou. Obrigado a todos pelos corações. Boa noite, Jorge Ameixa, Naida Paiva, Eugénia Souza. Importante é enfrentar a vida, exatamente. Temos que nos focar no que é melhor para nós, exatamente, Carla Santos, é isso mesmo. Nós temos que nos focar, substituir as palavras negativas por positivas. O negativo faz parte, nós é que temos que mudar a forma como nós falamos connosco próprios. Isto é mais simples do que parece. Nós é que não acreditamos e nunca pusemos em prática. Eu também achei ridículo a primeira vez que ouvi falar disto. Não fazia sentido nenhum, não tinha lógica. Para mim não tinha lógica nenhuma. Agora vou fechar os olhos e vou respirar fundo e vou concentrar-me. Isto vai fazer alguma diferença. E também foi o primeiro impacto que eu tive foi esse. Mas fui evoluindo, fui lendo livros, fui tirando cursos, fui conhecendo outras pessoas e descobri que realmente nós somos aquilo que atraímos para nós. A forma como a gente pensa, aquilo que nós temos na vida tem a ver com a forma como a gente pensa. O dinheiro, os relacionamentos, tudo, tem tudo a ver com a forma como a gente pensa. Nós atraímos para a nossa vida, também é explicado no livro do Segredo, mas eu também já li outros livros, já tirei cursos e isto é mesmo verdade. Eu antes, eu achava que era uma vítima, que tudo que era mau vinha ter comigo, que eu era assim, que eu era assado, que eu não conseguia, que era tímido, que era não sei o quê, que era não sei quantos, e que só tinha problemas e não tinha dinheiro, e que não sei... Era tudo negativo, era a forma como eu estava a falar comigo, a forma como eu estava a falar comigo, é isso que faz a diferença. Exatamente, Isabel, não é um problema, é um desafio. Não existem problemas, existem aprendizagens. Seja se a gente puser carga positiva ou negativa, a gente vê a coisa mais positiva ou mais negativa. Mas a forma de encarar a vida, é essa a filosofia que eu tenho, tudo é uma aprendizagem. Tudo. Se aconteceu alguma coisa que a gente foi mais negativo, está ali para a gente aprender.
A gente não pode estar focado no negativo, senão a gente não aprende nada. Mas é isso mesmo. É tudo um desafio, serve para a gente aprender, para evoluir. Para evoluirmos como seres humanos, como pessoas. Está bem? A Cristina diz parabéns, excelente trabalho. Ora, essa. Obrigado. É uma área que eu também gosto. Esta área da psicologia fez muita diferença nas minhas mudanças e eu sei que isto é extremamente importante para mudar, seja o que for, na vossa vida. E na minha também, porque isto tem que ser um trabalho constante. Porque, na realidade, eu tenho aqui no meu subconsciente esta conversa negativa. Está cá desde sempre, desde novo, né? Da educação que eu tive, das pessoas com que eu lidei, das notícias que eu vi, do negativismo que todos nós sofremos na sociedade. Isto está cá gravado. Mas eu fui substituindo a forma como eu falava comigo e eu noto que aquele lado negativo hoje em dia já não sobressai tanto como o positivo. Estou-me a fazer entender? É diferente. O tempo que eu ficava estressado foi reduzindo. Em vez de eu ficar 3 anos a sofrer por causa de sei lá do quê, né? Agora fico 3 minutos. É diferente, não é? 3 anos para 3 minutos. E eu não estou a exagerar. Há coisas do meu passado que eu tive 3 anos a sofrer e que agora sofro 3 minutos. Uma coisa idêntica. Aprendi a lidar com isso de outra maneira. Aprendi a usar outro tipo de palavras comigo. Aprendi a perceber que tudo são experiências, desafios, aprendizagens. Foi assim que eu aprendi. E também se aprende com o negativo. Aprende-se a não repetir. Obrigado, José Luís. É isso mesmo. Também se aprende com as coisas negativas. É tudo uma aprendizagem. O negativo e o positivo não interessa. Se é negativo ou positivo, é a carga emocional que nós quisermos lhe dar. Somos nós que escolhemos se aquilo é negativo ou positivo. Somos nós. Porque, na realidade, tudo o que acontece nem é positivo nem é negativo. Aconteceu. A forma como a gente analisa aquilo é que lhe pomos carga emocional negativa ou carga emocional positiva e isso tudo é uma aprendizagem. Tá? Portanto, se aquilo que aconteceu foi uma coisa que nós pusemos uma carga emocional negativa, que não gostamos, como está aqui o José Luís a dizer, e obrigado, se a gente não gosta, não repete. Não é? Ou tenta, ou esforça-se por tem a ver com isto. Nós temos que mudar a forma como nós falamos connosco. Obrigado, José Luís, pelo comentário e pela participação. Obrigado. Francisco Mendes, olá. E Josinha Santos, olá. Pronto, então esta era a conversa positiva que eu tinha para vos dar hoje. Porque isto é extremamente positivo, é extremamente importante. Se alguém quiser saber, por exemplo, nomes de livros que pode ler para aprender este tipo de coisas, eu posso recomendar um ou dois, que eu também os tenho, também já os li, que me fizeram bem a mim. Muita gente pelo mundo fora por aí sofre de depressão e stress. Muita gente. É dos medicamentos mais vendidos no mundo inteiro. Os medicamentos mais vendidos no mundo inteiro são antidepressivos, calmantes, psicotrópicos. E isto não é a única causa, mas tem a causa direta é a forma como nós falamos connosco próprios. Eu também já tive uma depressão. Eu sei que é. Eu já usei antidepressivos durante um ano. Eu sei o que é. Eu sei o que é a dificuldade de parar com isso. Eu sei o que é. Por experiência própria. E sei o que é que faz bem em termos físicos, que nós podemos fazer em termos físicos. E esta é a parte mental. É a outra parte que nós precisamos para equilibrar a nossa saúde. Nossa saúde depende de nós não ingerirmos toxinas, que cada vez são mais, de nós termos os nutrientes que o nosso corpo precisa, né? As vitaminas, os minerais, os aminoácidos, as gorduras, etc. Que a comida cada vez tem menos. E a parte emocional. E é estas 3 coisas em conjunto que regulam toda a nossa saúde. Está bem? É estas 3 coisas. Não existe mais nada. Portanto, se gostaste do vídeo, mete o coraçãozinho. Se achas que isto pode ter um impacto positivo em alguém que tu conheces, que é mais negativo, que está deprimido, que está a tomar antidepressivos, etc., partilha com ele. São coisas que nós precisamos de ouvir mais que uma vez para entrar. Eu já tive
como essas pessoas, eu sei que é assim, portanto partilhem com essas pessoas. Obrigado a todos por isso, por participarem, por me ajudarem a levar estas mensagens de saúde natural pelo mundo fora. E se por acaso tu és uma pessoa que tens algum problema de saúde, alguma coisa que precises de ajuda, manda-me uma mensagem em privado, conversamos um bocadinho e eu posso te dar algumas dicas do que é que tu podes mudar na tua vida, fazer, alterar, adicionar, etc., para que tenhas mais saúde. E até mesmo nesta parte mental também posso dar. Aliás, vou continuar de vez em quando a vir com um tema destes, que este tipo de temas são extremamente importantes para nós nos equilibrarmos a nossa parte mental, que é o que comanda tudo. E as pessoas andam tão focadas no negativo, nunca vão ter uma vida positiva, porque estão sempre focadas no negativo. Está bem? Espero que tenham gostado da mensagem. É um pouco diferente do normal. Não estive aqui a falar de alimentos, nem de doenças, nem dos males das indústrias, do mal que eles nos fazem. Não estive aqui a falar nada disso, que também é importante vocês saberem, mas sim esta parte mental, que muita gente pensa que, às vezes, que está naquela fase que parece que está tudo negativo, não é, Celeste, que acabaste de escrever? Naquela fase parece que está tudo negativo e quando começa uma coisa negativa começam logo outras a seguir. Parece que é tipo uma cascata que vem tudo umas coisas más a seguir às outras. Não é as coisas más que vêm umas a seguir às outras. É porque nós estamos focados no negativo. E então estamos a atrair mais coisas más. Estamos sempre focados no negativo. E isto foi uma grande viragem na minha vida. Quando eu percebi isto, quando eu comecei a pôr estas coisinhas ridículas em prática, pareceu-me ridícula a primeira vez que eu ouvi, mas quando eu comecei a pôr em prática e a mudar e a ler livros e em vez de ver televisão e mudar uma série de coisas, isto foi um processo lento, mas fez toda a diferença. Fez toda a diferença e eu sei que isto é muito importante. Portanto, obrigado a todos por terem estado cá, presentes. Amanhã é sexta-feira, é dia de perguntas e respostas, portanto, se vocês tiverem questões sobre saúde, alimentos, estas coisas, psicologia, sei lá, como usar alguma coisa, como criar um hábito diferente, seja, o que for que esteja relacionado com estes temas ou outra coisa qualquer, vocês precisem de ajuda, eu também, se souber responder, eu também ajudo. Amanhã, às 21 horas, estou de volta aqui no Facebook não é nenhum tema específico, é só perguntas e respostas. Vocês perguntam e eu respondo da melhor maneira que eu souber. Está bem? Beijinhos, abraços e até amanhã às 21. Tchau, tchau.